Pessoal, o professor Branco está passando por aqui para responder às perguntas feitas na primeira semana de agosto de 2020. Então eu vou ver aqui quem foi que participou fazendo a pergunta e vou responder a pergunta de cada um de vocês. Então vamos lá, vamos prestar atenção. A primeira pergunta é do AERDC25. Eu não sei o nome da pessoa, mas com certeza ela sabe quem é, não é? Qual proporção de silagem de milho, DDG e um suplemento mineral eu devo usar para proporcionar 1,5 kg de ganho em aproximadamente 90 a 100 dias no confinamento para machos com aproximadamente 18 arrobas, tá? Então veja bem, você deve usar o máximo que puder de DDG, que fica ao redor de 30% na matéria seca. Então a melhor recomendação nesse caso com esses 3 alimentos apenas seria isso: de 25 a 30% de DDG mais 75% de silagem de milho e 0,6% de um suplemento mineral de boa qualidade. Isso vai dar 100,6%, não tem problema. Então é exatamente isso daí que você deve fazer. O Léo Moura, ele pergunta o seguinte: DDG comprado fora do padrão de umidade pode fermentar e perder? Sim. Por quê? Porque normalmente o DDG ele é armazenado em baias, numa montanha, tá? E esse tipo de alimento ele tem que ter uma cura depois que ele é produzido, ou seja, a umidade do alimento tem que estabilizar com a umidade do ambiente. Aí você pode armazenar tranquilamente sem problema. Se tiver excesso de umidade, você corre o risco de ocorrer o processo de superaquecimento, que pode inclusive levar à combustão do material, dependendo da intensidade disso. Juverlande pergunta o seguinte: professor, como saber o limite de inclusão dos alimentos para uma dada categoria ou um dado animal? Juverlande, isso eu não tenho condições de responder aqui, porque isso é uma ciência. Cada alimento tem as suas restrições, suas vantagens e desvantagens, certo? Eu vou te dar só um exemplo, a ureia, por exemplo. A ureia, nós devemos evitar o uso de ureia para animais que ainda não têm o rumen funcional, ou seja, bezerros até aproximadamente 4 meses de idade. Esse é um exemplo. Vou te dar um outro exemplo, caroço de algodão. Você não pode incluir quanto você quiser de caroço de algodão numa dieta, por quê? Porque você pode extrapolar o extrato etéreo e também você pode produzir alterações no odor e no sabor da carne quando você fizer isso em confinamento. Então já existe um limite pré-estabelecido. Então isso é difícil eu passar para você aqui qual o limite dos alimentos e das categorias, tá? Mas eu creio que com isso eu já te adiantei como deve ser feito. Deve-se estudar, né, e conhecer exatamente cada alimento que a gente vai usar e suas vantagens e suas desvantagens e seus problemas. HF Monteiro: qual a chance de ter uma deficiência de nitrogênio na dieta de transição para confinamento? Olha, depende muito da situação que o animal estava antes do confinamento, tá? Então, na realidade, não vai haver deficiência, né? A deficiência, na realidade, vai deixar de existir. Por quê? Porque em dieta de confinamento, nós normalmente trabalhamos com o teor de proteína bruta ao redor de 13 a 14%. Então, veja bem, se os animais vieram de uma pastagem de período seco do ano, principalmente pasto tropical, esses pastos apresentam um teor de proteína muito baixo, entre 4% e 6% nesse período do ano. Então, na realidade, não vai haver deficiência. O animal vai sair de uma situação onde havia deficiência e, se ele entrar no confinamento, ele vai, então, ter uma dieta rica em proteína. Inclusive, dependendo de quanto tempo nós tivemos que gastar para transportar esses animais, dependendo do protocolo de recebimento, o teor de proteína pode ser inclusive maior do que 13 a 14%. Inclusive é recomendado isso. Júlio Salles: características dos proteinados. Bom, vamos lá. Segundo a instrução normativa número 12 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, proteinado tem que ter as seguintes características: no mínimo 20% de proteína bruta, no mínimo 20% de proteína bruta, e tem que atender 30 gramas de proteína bruta para cada 100 quilos de peso corporal. Então não basta apenas apresentar 20 ou mais do que 20% de proteína. O consumo do produto também é importante, para que possa ser suprido 30 gramas de proteína bruta para cada 100 quilos de peso corporal do animal que vai consumir. O Jadson:
Irineu, as matérias-primas e suas biodisponibilidades na nutrição de ruminantes. Isso aqui também é muito difícil responder num bate-pronto desse de respostas para perguntas, né? Por quê? Porque, obviamente, isso tem que ser tratado elemento por elemento, a forma como o alimento se apresenta, né? Isso aqui se aplica principalmente para minerais, tanto na forma inorgânica como orgânica. O Robson, ele pergunta, qual a exigência de enxofre para a terminação de bovinos com silagem de cana? E qual a fonte que nós deveríamos usar? Veja bem, Robson, o que acontece? Quando nós trabalhamos com animais em terminação usando silagem de cana, obviamente a quantidade que nós vamos incluir de silagem de cana na dieta não deve ser muito alta, né? Por quê? Porque se são animais em terminação, nós vamos ter uma dieta com alta densidade energética, então nós vamos ter muito concentrado e principalmente grãos. Nesse caso, o teor de enxofre da dieta praticamente vai ser atendida pelos próprios alimentos. Esse teor deve ser de aproximadamente 0,15% com base na matéria seca. Se houver necessidade de complementar o enxofre, ele pode ser usado na forma de enxofre elementar ou flor de enxofre, sem nenhum problema, tá? Fabrício Neiva, ele pergunta, sorgo ou milho reidratado em confinamento, pode usar 100% como fonte de amido na dieta? Olha, o sorgo e o milho reidratado têm o mesmo papel do grão úmido à alta umidade, não é? A silagem de grão úmido, né? Nesse caso, a pesquisa mostra que é importante nós misturarmos parte do grão seco e parte reidratada ou ensilada com alto teor de umidade. Essa mistura, essa proporção, ela fica entre 30% e 50% dessa fonte e o restante, o grão seco, nas suas mais diferentes formas de processamento, quer seja moído grosso, moído fino, sem nenhum problema, tá? Então, essa é a recomendação. William Zootecnia, qual seria o limite máximo para se trabalhar com carboidratos não fibrosos como porcentagem da matéria seca para dietas em confinamento? Olha, William, veja bem, se nós incluirmos 80% de grãos numa dieta, e se esse grão for o milho, nós já vamos ter aproximadamente 55% de amido, só amido. Então, esse teor de carboidratos não fibrosos, ele pode ficar ao redor aí, como teor máximo, né? Ao redor de 50% a 60%, dependendo da combinação dos alimentos. Mas tem um item mais importante ainda que tem que ser considerado, que se é atendido o teor mínimo de FDN fisicamente efetivo. Se isso for feito, com certeza você pode trabalhar com teores dessa magnitude que eu falei. Por quê? Porque são dietas de alta densidade energética. Nós somos obrigados a usar muito grão nessas dietas. Lucas Santos, quais as raças de bovinos e produtos que mais se destacam hoje? Olha, Lucas, é difícil eu falar sobre isso porque eu não sou melhorista, não sou geneticista, né? A gente sabe que um cruzamento que tem se dado muito bem no Brasil ultimamente é o cruzamento do Aberdeen Angus, que é o Black Angus, com o Nelore. A Limayane, professor, posso fornecer proteinado terminação para bezerros? Olha, depende muito da idade dos bezerros. Tá? Por quê? Porque esses proteinados de terminação, eles ainda têm um teor de ureia relativamente alto na sua composição. E bezerros até 3 ou 4 meses seria interessante não usar produtos contendo ureia. Então eu acho que a partir dessa idade sem nenhum problema, porque esses animais já têm rumen funcional. Correto? Tiago Zootecnia. Inclusão de melaço de soja em dietas de confinamento. Distúrbios do uso em excesso. Olha, Tiago, normalmente, como bom nutricionista, né, o elemento que tiver envolvido nisso daí, ele não vai colocar em excesso, né, mesmo porque tem custo e tem benefício de cada um dos alimentos. Esse melaço de soja, que hoje tem uma produção até que significativa, ele tem sido usado muito para melhorar a homogeneidade da mistura, né? Por exemplo, dietas que têm um teor de matéria seca muito alto, normalmente se inclui um pouco desse melaço para melhorar a homogeneidade da mistura, para diminuir a seletividade de partículas por parte dos animais, né? E tem que se destacar também que esse melaço, na realidade, ele é uma fonte de carboidratos solúveis, né? Tem muito pouca proteína, em torno de 5%, tem um teor de minerais relativamente alto, em torno de 15%, né? E também tem um teor de matéria seca ao redor de 65% a 75%, dependendo do melaço, né? E isso ajuda nessa homogeneidade da mistura.
não seria incluído como fonte de alimento propriamente dito, né? É claro que ele não deixa de contribuir com o que ele tem. Gustavo, ele pergunta, melhor usar sorgo ou milho na dieta de semi-confinamento? Olha, qualquer um dos dois, depende muito do custo de cada um deles, não é? Porque se o custo-oportunidade for favorável ao sorgo, você pode usar o sorgo. É claro que o sorgo, ele tem uma menor disponibilidade na maior parte do Brasil, né? Nós temos menos tradição, mas é uma possibilidade também. Então tem que colocar custo-benefício, né? E disponibilidade. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o sorgo ele tem um NDT menor que o do milho, certo? Então isso é importante destacar. O Andrei Zotec. Posso utilizar aditivo salinomicina na formulação de sal mineral? Existe uma quantidade correta? Andrei, pode e funciona. O que você tem que considerar é que o consumo de salinomicina pelos animais deve ficar ao redor de 120 mg dia. Então você tem que saber qual é o consumo médio desse suplemento para você estabelecer a concentração de salinomicina no produto para que o animal consuma 120 mg por dia. Perfeitamente factível de uso e inclusive recomendável. Jangajão, recomenda utilizar lipídio protegido em confinamento? Olha, os lipídios protegidos, eles são caros normalmente, né? Então, qual é o objetivo desses alimentos serem incluídos em dieta de confinamento? É melhorar o quê? Melhorar o ganho do animal, o rendimento, o acabamento. Por quê? Porque eles têm uma densidade energética muito superior a qualquer outro alimento. Agora, o que você tem que fazer é a conta. E outra coisa, você também não pode utilizar esses materiais de forma indiscriminada. Normalmente, você vai ter um nível de fornecimento de aproximadamente, no máximo, 300 gramas por animal dia. Então, você tem que colocar o custo e o benefício, certo? O objetivo qual é? Aumentar a densidade energética da dieta, mas isso você pode fazer com um aumento na proporção de grãos na dieta. Então, tem que fazer custo-benefício. Juan Mourão. Na hora de estimar o consumo de uma forrageira, é melhor usar peso vivo ou usar 1 a 1,2% do peso vivo em FDN? Olha, em condições de campo, essa relação estabelecida pelo Dr. Mertens de FDN em relação ao consumo, ela é muito prática e ela pode ser usada sim. Eu gosto muito dela, inclusive, né? Só que a relação não é 1 a 1,2%, ela é um pouco diferente disso, né? Ela tem uma relação para a época seca, quando as forrageiras têm um FDN muito alto, e uma relação para a época de águas, quando as forrageiras têm um teor de FDN menor. Então, essa proporção ela fica em torno de 1,2 a 1,3% do peso vivo do animal em FDN na época seca e 1,5% na época das águas. É uma relação interessante de ser usada assim e funciona. Agora, o que nós precisamos saber é se nós estamos considerando corretamente o FDN da forragem, porque se eu estiver considerando de forma errada, não tiver uma amostragem, uma avaliação ou uma boa prática de campo, eu posso errar nessas estimativas, certo? Bom, pessoal, então esse foi mais um quadro das perguntas e respostas. Nós vamos procurar manter esse quadro semanalmente e da mesma forma estaremos respondendo sempre que as perguntas forem feitas. Então vocês sintam-se à vontade para encaminhar. Se as perguntas não foram bem respondidas, você pode refazer ou pode mandar no direct que a gente vai tentar melhorar, certo? E que isso possa ser útil para vocês no dia a dia, aí no seu trabalho, nas suas atividades de campo. Um grande abraço a todos.